Dia 2, Gênesis 3, 1, 4, 26. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que dá no meio do jardim, Deus disse: Vocês não podem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que a árvore não era boa para se comer, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para se dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava um vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhes disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para seu marido, e ele a governará. Então Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de tua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá ervas do campo. No suor do teu rosto você comerá seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão. Tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe uma das primícias do seu rebanho. E da gordura deste o Senhor se agradou, de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada?
Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, e ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. E o Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai de todos que habitam em tendas, possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubacaim. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubacaim, artífice de todos os instrumentos cortantes, de bronze e de ferro. A irmã de Tubacaim foi Naamã. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zila: ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, eu um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou as relações com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Mateus 2, 13, 12. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe, fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta do Egito: chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramã, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matá-lo já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região de Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno.
Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de todas as regiões em volta ao Jordão, iam onde ele estava, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus, saduceus, vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira do que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pense que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz um bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com águas para arrependimento, mas aqueles que vêm depois de mim é mais poderoso do qual não sou digno de carregar as sandálias. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do qual não sou digno para carregar nem as sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Salmos 2, 1, 12. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis das terras se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, que o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará, apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho hoje, e eu gerei você. Peça, e eu lhes darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedará. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de olheiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com seu tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Provérbios 1, 7, 9. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para seu pescoço. Ontem, no primeiro dia, nós vimos tudo perfeito. Hoje, no dia 2, nós vemos como tudo se quebrou. Em Gênesis 3 e 4, a Bíblia não esconde a realidade. Vemos a entrada do pecado não como um estrondo, mas como uma dúvida sutil. Será que Deus disse mesmo? A desobediência de Adão e Eva nos tirou do paraíso. E logo no capítulo 4, vemos o resultado trágico disso. O primeiro homicídio, irmão matando irmão. O caos humano começou. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Quando olhamos para Mateus, vemos o mundo tentando destruir o plano de Deus novamente. Assim como Caim atacou Abel, o rei Herodes tenta matar o menino Jesus. Mas olha a providência divina. Deus envia José para o Egito, para proteger o Salvador.
Em Gênesis, o homem foge de Deus. Em Mateus, Deus foge para salvar o homem. E como nós devemos reagir a esse mundo em conflito? O Salmo 2 nos dá conselho perfeito. Beijai o Filho, ou seja, renda-se a Jesus. Enquanto as nações se agitam e conspiram, Deus já estabeleceu o seu rei. E Provérbios 1 fecha com a chave de ouro para o nosso dia. O temor do Senhor é o princípio do saber. A lição do dia 2 é clara: o pecado traz confusão e morte, como vimos em Caim, mas a sabedoria traz vida. Hoje você tem uma escolha: dar ouvidos à serpente, da dúvida, ou ouvir a voz da sabedoria que clama em Provérbios. Que neste segundo dia do ano a gente escolha se refugiar no Filho Jesus. Senhor, hoje lemos sobre falhas humanas e a maldade do mundo, mas também lemos sobre a tua proteção sobre Jesus. Guarda o nosso coração da dúvida e da inveja. Ensina-nos o temor do Senhor, para que nossas decisões hoje sejam sábias e não tolas. Em nome de Jesus, amém.